Graça e paz, amados estudantes do curso superior de Teologia. Aqui estamos para a nossa aula número 1 da disciplina de hermenêutica. Aqui é a primeira aula, a disciplina de hermenêutica. Nessa disciplina, ou a hermenêutica, é a ciência que se encarrega da interpretação de textos, ou seja, nessa disciplina vamos falar especificamente sobre regras de interpretação de textos. Nesta aula 1, vamos fazer uma introdução, vamos aproveitar e definir o que é a hermenêutica, vamos ver os requisitos espirituais para quem quer se encarregar do trabalho de interpretar as escrituras sagradas. Vamos ver os elementos preliminares que o estudante das escrituras deve saber, né? Depois vamos então também falar dos elementos fundamentais, né, que devemos ter em conta quando estivermos a estudar as escrituras sagradas. Portanto, peço assim a máxima atenção dos estudantes para eh, o conteúdo que vamos abordar. Ok, nossa aula 1 é uma aula introdutória. Vamos aproveitar aqui então, trazer algumas considerações iniciais, né, da disciplina de hermenêutica. Pronto, temos aqui a nossa passagem bíblica de referência, que se encontra na segunda carta ou a segunda epístola de Pedro, seu capítulo número 3, versículo número 15 ao versículo número 18, né? Onde então diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro reconhece que nas cartas do apóstolo Paulo tem passagens que são de difíceis interpretação, né? Pedro reconhece que algumas coisas nas cartas de Paulo são difíceis de compreender e que aquelas pessoas menos instruídas distorcem, né? Já distorcem. Isso, atenção, essa carta Pedro escreveu no século I. Já no século I havia pessoas que distorciam as palavras de Paulo, né? E com base então na distorção que eles faziam das palavras de Paulo, também enganavam outras pessoas. Portanto, se essas pessoas distorciam, então é para os irmãos terem noção, né, quão é importante a tarefa de interpretarmos corretamente as escrituras, né? É de muita importância porque as escrituras sagradas para nós os cristãos é o alimento, né, o alimento sólido que todo cristão precisa comer, né,
para ter saúde espiritual. Portanto, uma interpretação deturpada, errada das escrituras vai resultar, então, né, numa alimentação eh, deturpada, né, o que, infelizmente, em vez de produzir saúde espiritual, né, vai, então, produzir problemas espirituais nas pessoas. Portanto, é muito importante a tarefa de interpretação. Na verdade, interpretar as escrituras é como cozinhar, né? Cozinhar as escrituras sagradas podemos comparar com uma despensa cheia de alimentos, né? Mas se não tiver, se não tiver quem cozinhe, né? Se não tiver quem saiba cozinhar, mesmo tendo uma despensa cheia de comidas, não estará pronto para ser comido. É preciso primeiro alguém cozinhar, né, para a comida então estar pronta para ser comida. Assim também acontece com as escrituras sagradas, né? Elas estão aí prontas para serem cozinhadas. Não pode ser comido assim do jeito que está. É preciso estudar, interpretá-la e depois aplicá-la para, de facto, produzir efeitos práticos na vida das pessoas, ok? Daí vem, então, o papel, né, a importância, a relevância, né, da interpretação das escrituras sagradas. Ok, então aqui nós aqui nossa disciplina aqui, vamos nos encarregar especificamente mesmo a, a interpretação, né, das escrituras sagradas. Pronto, esse é a nossa tarefa. Ok, avançando. Ok, portanto, eh, segundo dizia muito bem o teólogo John Balshin, ele dizia que a interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje, porque dela resulta o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo, né? Então, tudo isso depende da interpretação, ok? É a interpretação que vai ditar a nossa crença, né? E a nossa crença também vai definir a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos com outras pessoas, né? E o que nós temos então a oferecer ao mundo, ok? Portanto, assim como todos nós, né, precisamos comer diariamente, né, para nutrir o nosso corpo físico, né? Do mesmo jeito também o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra, ok? Pela palavra de Deus, nesse caso, né? E como nós dissemos, essa palavra está aí de forma bruta nas escrituras, precisa ser estudada, compreendida, interpretada e aplicada, ok? Para ele, então, de fato, servir de alimento para todos aqueles que ouvem a palavra que é pregada. Portanto, a nossa hermenêutica, né, é como um livro de receitas, né, que vai nos ensinar como é que nós devemos cozinhar, como é que nós devemos preparar corretamente o alimento, né, para dar, né, ao povo de Deus. Então, a hermenêutica é como um livro de receitas, porque ele vai nos dar as regras que nós devemos conhecer para interpretarmos corretamente a palavra de Deus, ok? Porque as pessoas não vão as pessoas que nos ouvem não vão perceber se nós não explicar as escrituras. Então, a principal missão da hermenêutica é explicar as escrituras, ok? Explicar. Ok, o que é então a hermenêutica? Penso que é importante nós conhecermos, né, o que é a hermenêutica. E, segundo o dicionário, né, o dicionário é, define a hermenêutica como sendo a arte de interpretar textos, ok? A arte ou a ciência, né, de interpretar
textos. Ou seja, a hermenêutica ele se ocupa a nos apresentar regras que se aplicam para qualquer tipo de texto, não só o texto bíblico, mas qualquer texto, ok? Qualquer texto. E a palavra hermenêutica ela vem do grego hermenevém, né, que significa interpretar, ok? Interpretar. Então, ok. Quais são as funções da hermenêutica, né? O que a hermenêutica deseja alcançar? Temos então aqui a primeira função da hermenêutica, ela visa confirmar os textos, ou seja, a hermenêutica vai nos ajudar para nós conseguir compreendermos, né, o que de facto o texto apresenta, okay? O que o texto apresenta de facto, né? Então, a hermenêutica vai nos levar a afirmarmos ou dizermos aquilo que o texto apresenta. E a segunda função da hermenêutica, além de apresentarmos aquilo que o texto eh, confirma, né? Também a hermenêutica visa explicar o texto, né? Visa explicar o texto para tornar o texto compreensível, né? E a terceira função da hermenêutica é traduzir, ou seja, pegar o texto, né? Explicar o texto numa linguagem miúda, uma linguagem simples, né, que facilite a compreensão daqueles que nos ouvem. Então, nesse caso, a hermenêutica vai nos levar a traduzir o texto, né? Podemos ter um texto, né, com uma linguagem muito pesada, aí nós teremos, se estamos a falar para um público-alvo, né, cuja o nível de linguagem é baixa, então nós teremos que pegar essa linguagem pesada da Bíblia, né, e traduzi-la numa linguagem leve e que facilite então a compreensão daqueles que nos ouvem. Então, aqui, a hermenêutica vai nos levar a fazer uma tradução nesse sentido. A quarta função da hermenêutica é o ensino, né? A hermenêutica vai nos ajudar para levarmos o ensino, né, para as pessoas que nos ouvem. Né? Nós vamos estudar o texto sagrado, vamos procurar compreender, vamos interpretar, vamos aplicar, para então ensinar, né, aos nossos ouvintes. E a quinta e última função da hermenêutica é fazer, então, conexão entre tradições. Nós chamamos de aplicação. O que acontece? Normalmente, as escrituras sagradas elas foram escritas, né, muito tempo atrás. Nós temos textos que narram histórias que aconteceram nos anos 1400 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Então, é muito tempo atrás. Portanto, o contexto político era diferente do nosso, o contexto religioso, o contexto sociocultural era completamente diferente. Então, a hermenêutica vai nos ajudar a pegar um texto que fala de assuntos que aconteceram há muito tempo atrás, num contexto completamente diferente do nosso, né? E usando as ferramentas próprias que vamos aprender, né, teremos capacidade de deslocar esse texto do passado, né, e trazê-lo para o presente, né, de tal forma que o texto que for escrito para pessoas do passado, né, faça então sentido para nós que vivemos hoje no século XXI. Então, esta é a questão de conexão entre tradições, né? O texto que foi escrito numa tradição muito antiga, né, para ser relacionada com o nosso contexto presente. Portanto, é tendo esses cinco elementos em mente, né, que nós vamos estudar a hermenêutica, porque esses cinco elementos são os nossos alvos, né, são nossos objetivos a atingir, né, no nosso estudo da hermenêutica. Ok? Ok. Agora, além das funções que nós vimos, quem vai estudar as escrituras sagradas precisa ter requisitos intelectuais e espirituais. Né? Requisitos intelectuais, o preparo intelectual, porque ajuda muito na compreensão, bem como também requisitos espirituais. Né? Não basta só estudarmos, usarmos a técnica, mas é importante que o que nós lemos, né, possa de facto
possa ser aplicado na nossa vivência, né? E produzir então em nós uma experiência sobrenatural, ok? Então, para um bom hermeneuta, um bom intérprete das escrituras, primeiramente é necessário que tenha uma mente humilde e piedosa. Por mente humilde, nos referimos àquela mente, né, que reconhece que como homem é limitado no entendimento sobre as coisas de Deus. O homem é limitado, então, sendo limitado, entendemos que precisamos aprender com Deus. Precisamos aprender com a palavra de Deus. Okay? Então, quer dizer que ao irmos, ao estudarmos as Escrituras, nós nos rebaixamos, né? Como não sabendo nada, e buscamos conhecimento na palavra de Deus. Isso aqui é mente humilde, tá disponível para ser ensinado, né? E piedosa, uma mente piedosa é aquela mente treinada no bem, treinada para pensar de forma correta, para pensar o bem, naquilo que é correto. O segundo requisito é uma docilidade infantil, ou seja, precisamos ser dóceis como as crianças, né? Umas crianças que é, facilmente são educáveis, né? E o terceiro requisito é importante que o estudante seja amante da verdade, ok? Amante da verdade, amar a verdade divina. Atenção que a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz, ok? Não é aquilo que nós achamos, ou aquilo que nós pensamos, não. É aquilo que a palavra de Deus afirma como sendo a verdade. Portanto, nós temos que amar aquilo que as escrituras afirmam, ok? Temos que amar, temos que vivenciar, temos que defender, temos que ensinar, né, aquilo que as escrituras afirmam, né? E o quarto requisito, né, o estudante deve ser paciente no estudo. Irmão, não se atrapalhe, querer já discutir, querer debater, enquanto você não sentou, não estudou, não leu, não investigou, não faça isso. O estudo das escrituras não se compadece com atrapalhação, nem tampouco com pressa, né? É importante que o irmão tenha paciência de estudar passo a passo, né? Não corra, não queira já falar sem primeiro você aprender. Não creia afirmar o que você não estudou ainda. Então, é importante que o estudante seja paciente no estudo, ok? Não fale de Bíblia se você não leu de Gênesis, Apocalipse várias vezes. Não fale. Você não está capacitado de falar das escrituras, não está capacitado de pregar, de ensinar as escrituras. Se você nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, me refiro a estudar mesmo, de Gênesis e Apocalipse, estudar, compreender. Porque enquanto você não fazer esse exercício de estudar todas as escrituras, você não tens o panorama da Bíblia toda, você não conhece a Bíblia, não conhece aonde começa a história bíblica e para onde vai terminar. Então, é preciso ser paciente. É preciso ter paciência para ler, estudar e meditar naquilo que as escrituras ensinam. E o último requisito, que é o quinto, é preciso prudência de saber iniciar a leitura pela mais simples e prosseguir para o mais difícil, ok? Nas escrituras nós temos textos difíceis e temos textos simples. Então, para quem está a começar, né, com o estudo das escrituras, é recomendável começar com os textos, com aqueles textos que são mais fáceis, né? Tipo os evangelhos, né? As epístolas apostólicas, né? São os mais fáceis, né? O mais fácil de tudo é o evangelho, né? Que é basicamente uma biografia sobre a vida de Jesus. Então, comece com o mais fácil, não comece logo a estudar já Apocalipse, vai se perder. Não comece já nos profetas, vai se perder, porque são livros muito difíceis, né? O grau de dificuldade na interpretação deste livro é maior do que, por exemplo, o Evangelho. Então comece com o mais fácil, né? Quando você dominar o mais fácil, depois você vai gradualmente ir no mais difícil, vai ficar mais simples, porque você já tem a noção, já conhece aquilo que é o básico, aquilo que é o fácil, né?
porque aquilo que é fácil vai te ajudar a compreender aquilo que é um pouquinho mais difícil. Ok? Então, prudência, comece com o mais fácil e vai progredindo para o mais difícil. Já estou vendo irmãos que nem sabem o básico, nem sabem o essencial, já estão a buscar assuntos muito difíceis, estão a buscar já ter assuntos de controvérsia, já querem. Não faça isso, irmão, não vai ajudar no teu progresso, não vai te ajudar no teu crescimento. Começa com fácil, ok? Começa com fácil, começa primeiro, procura primeiro entender os conceitos, né? Os conceitos essenciais, e nós aqui vamos dar ferramentas, vamos instruir passo a passo para os irmãos conseguirem ser bons intérpretes das Escrituras, mas tem que ter mesmo paciência para seguir passo a passo, nada de pular degraus, ok? Então, esses são os requisitos intelectuais e espirituais que nós precisamos, né, para fazermos uma interpretação eh, adequada das Escrituras sagradas. Agora, outra questão também que é relevante saber, antes mesmo de nos entrar nas regras de interpretação, vamos abordar na aula número 2, a partir da aula número 2, mas é importante, como nota introdutória também, conhecer, ter capacidade de conseguir conhecer esses 7 elementos que nós chamamos de elementos preliminares, né, a ter em conta no estudo de qualquer texto, principalmente das escrituras sagradas, da Bíblia. Né? Esses 7 elementos preliminares são indispensáveis. Os irmãos devem ter capacidade, né, de ter essas informações antes mesmo de começar a interpretar o texto. Né? É, o primeiro elemento que nós temos que ter em conta é conhecermos o autor do livro. Né? O autor do livro. Nós sabemos que os livros da Bíblia, né, muitos deles, né, é possível nós sabermos quem é o autor, né? Na sua maioria, os livros, os autores dos livros nos são dados por meio da tradição eclesiástica, né? Nesse caso aqui, os estudantes, então, para conhecerem o autor de cada livro, é importante, irmãos, terem pelo menos ou um comentário, né, dos livros da Bíblia. Nesse caso aqui, eu recomendo, por exemplo, os irmãos, recomendo, por exemplo, a Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje, né? Lá os irmãos têm tudo isso, tem, tem de facto, a introdução em cada livro da Bíblia, e nessa introdução, lá vocês têm os autores de cada livro. É importante saber quem é que escreveu o livro. Muitos irmãos, por não terem esse conhecimento, também nem terem ferramenta, supõem que os títulos dos livros é o nome do autor, né, do livro. Não é assim. Não é assim. Né, irmão? Não façam isso. Não sigam esta lógica, que não é uma lógica errada. Tem que consultar mesmo. Okay? Tem que consultar mesmo. Né? Ou tem uma boa Bíblia de estudo, ou tem qualquer comentário dos livros da Bíblia. Normalmente, as Bíblias de estudo, eles já têm introdução a cada livro da Bíblia. E na introdução, eles já te dão quem é o autor do livro. E é muito importante saber quem escreveu. Porque muitas das vezes, né, quem escreveu, a pessoa que escreveu, né, o livro ou carta, né, o que ele escreveu tem muito a ver com aquilo que ele é. Então, se nós sabermos a pessoa que escreveu, né, e procurarmos investigar quem era essa pessoa, quem foi essa pessoa, então vai nos ajudar a compreender aquilo que ele escreveu. Então, é importante procurar identificar o autor do livro. O segundo elemento também que é importante é entendermos a data, né, em que o livro foi escrito, ou a data, a época, né, que o autor escreveu o livro. Isso para quê? Para nos ajudar a termos noção do panorama, por exemplo, político, né, que o autor viveu,
do panorama social, o panorama, o contexto religioso que ele viveu, né? Porque isso vai nos ajudar a compreender, né, algumas coisas que ele vai trazer no texto, ok? Então, é importante sabermos a data para termos noção, né, onde é que ele escreveu, quando é que ele escreveu, a situação, né, social, econômica, política que o autor vivenciou, né? Isso vai ajudar a percebermos, né, os fatos que o autor vai relatar, né? Essa informação também, normalmente, nós temos, né, na introdução de cada livro. Okay? Para quem tem Bíblia de estudo, né, antes de começar cada livro da Bíblia, vai encontrar essa parte onde vai te informar não só o autor do livro, mas também a data que o livro foi escrito, né, a ocasião, né, as situações que estavam por trás, né, do cenário que o autor escreveu. Então, normalmente, né, nos comentários bíblicos, temos essa informação, bem como nos livros, na Bíblia de Estudo, temos essa informação. Para quem tem Bíblia de Estudo, Nova Tradução da Linguagem de hoje, né, antes de cada livro tem também esta informação da data que o livro foi escrito. E a terceira informação, que também é importante, é sabermos para quem é que o autor escreveu, ou seja, quais são as pessoas que deviam ler o livro ou a carta que o autor escreveu, né? Ou seja, quais são as pessoas que ele tinha em mente ao escrever a carta. Isso também é importante, porque também vai nos ajudar, né, a termos luzes no texto do autor, ok? Eh, o quarto elemento, também é muito importante, os irmãos compreenderem, sempre que o irmão está a ler um texto, é importante que consigas identificar aonde começa o texto e aonde termina o texto. Isso é muito importante. Por quê? Porque se o irmão não conseguir identificar aonde começa o texto e você começar a ler não no começo do texto, você não vai perceber o texto. Porque você não vai ter o contexto, nesse caso, né? Não vai conseguir acompanhar, né, o desenrolar do fio do pensamento do autor. Então, é importante que, sempre que estás a estudar um texto, certifique que estás a começar a estudar a partir do princípio, né, aonde começa o texto, ok? Para te ajudar, para te facilitar no entendimento daquilo que o autor estava a falar, né, no texto. Nem sempre o texto começa no versículo 1. Atenção, irmãos. Existem textos que começam, por exemplo, no meio do capítulo anterior. Então, é importante ter paciência, né, de estudar com calma para conseguir dar conta aonde que o texto começou e aonde que o texto terminou. Caso contrário, o que vai acontecer é que o irmão vai entender de forma errada eh, todo o texto, porque você não leu desde o princípio. Então, parece uma coisa simples, é simples sim, mas é muito importante, né, na nossa missão de interpretar as escrituras sagradas. Quem, eh, quem começa a estudar o texto, né, do começo, tem grande chance de perceber, né, seguindo o fio do pensamento do autor, tem grande probabilidade de perceber, ah, de perceber. Quem não consegue identificar onde começa o texto, é quase impossível perceber ou entender corretamente o texto que a pessoa estiver a estudar. É muito simples, né? Vamos supor que o irmão encontra já alguém, encontra uma conversa já no meio. Você não vai conseguir perceber corretamente, você corre o risco de ter o entendimento errado, porque você não sabe onde começou a conversa. Também acontece com as escrituras. Quando você está a ler um texto, você não começa a ler do princípio, você está fracassado, você está condenado a entender mal, porque você não sabe aonde começou
a conversa, ok, do autor, onde que o autor começou o seu pensamento. Então, é importante, sim, é muito importante conseguir identificar aonde começa um texto e aonde o texto termina, ok? E eh, o quinto elemento que nós também temos que ter atenção é conseguirmos eh, compreender o contexto eh, geográfico, ou seja, aonde é que o relato, né, ou o cenário aconteceu, né, geograficamente falando, né, qual era o contexto político, né, como é que as pessoas na altura viviam, que é o contexto social, qual era a religião, né, dos personagens, né, narrados no texto e como era a cultura daquela época, né? Esses elementos também são importantes porque vão jogar um papel extremamente relevante, né, na compreensão do texto. É, o sexto elemento, também muito importante, né, além de nós sabermos quem é que escreveu, quando é que ele escreveu, quem eram as pessoas destinatárias dos escritos dele, também nós temos que saber identificar quem é que está falando no texto, ou seja, o personagem que fala no texto. Okay? Nós temos textos, não é, onde vamos encontrar Deus a falar, vamos encontrar os anjos a falar, vamos encontrar o diabo a falar, vamos encontrar pessoas a exprimirem suas opiniões, né? Então, é importante nós saber identificar quem é que está a falar, quem é o personagem que fala no texto. Isso é para nós darmos conta se o que ele está a falar de fato, né, é uma verdade divina, ou se é uma opinião humana, ou se é um engano de Satanás. Então, é importante nós identificarmos quem é que está a falar no texto. Okay? Isto é de extrema importância. Ok? E o último elemento, né, é sabermos identificar em que aliança é que o texto se enquadra. Okay? Em que aliança? Nós temos a velha aliança, que é aquela aliança que Deus fez com a nação de Israel, e nós temos a nova aliança, que é a aliança que Deus fez né, com a igreja por meio de Cristo. Então, você, ao ler um texto na Bíblia, tens que saber identificar se esse texto está a retratar uma cena que aconteceu na aliança do Velho Testamento ou está a retratar um assunto que aconteceu na aliança do Novo Testamento. Isso é muito importante porque as bases do Novo Testamento e do Velho Testamento são diferentes. Então, é importante sabermos identificar se estamos na presença de um texto do Velho Testamento ou se estamos na presença de um texto do Novo Testamento. Ok, agora, já para o último tópico, né, para terminar a nossa aula introdutória, vamos então falar agora de ferramentas indispensáveis no nosso exercício de interpretar as escrituras. Queridos irmãos, é, para se fazer uma boa interpretação, né, para se interpretar corretamente as escrituras, é necessário ferramentas, é necessário materiais, ok? Com uma Bíblia só na mão, não é possível fazer o trabalho de interpretação das Escrituras. Uma Bíblia só, uma versão da Bíblia na mão não funciona, não dá, não chega, não é suficiente. É insuficiente. Então, eis aqui as ferramentas que os irmãos devem procurar ter, porque vai ajudar no vosso dia a dia, né, na interpretação das Escrituras Sagradas. Primeiro requisito, né, primeira ferramenta que os irmãos precisam ter, várias versões da Bíblia. Várias. Ou seja, quanto mais versões vocês tiverem, melhor. Ok? Quanto mais, mesmo se eu dizer, quanto mais versões da Bíblia vocês tiverem, melhor. Ok? Por exemplo, aqui destaquei algumas, né? Por exemplo, as versões, as Bíblias Almeida, né? Tem a Bíblia ACF, ARC, ARA, século XXI, tem agora a nova Almeida. Ou seja, tenham
o maior número de versões possíveis. Ok? Tá aqui, coloquei aqui umas tantas, as Bíblias Almeidas, todas, a Bíblia NVI, Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Edição Pastoral, Bíblia Israelita, Bíblia Hebraica, Novo Testamento Judaico, Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e etc, etc. Quanto mais versões vocês tiverem, melhor, ok? Melhor. E ao estudar, a fazer o estudo bíblico, no mínimo recomendável é três versões diferentes que você tem que consultar, mínimo. Se puder consultar mais versões, vai ser melhor para ti, porque quanto mais versões você consultar, vai enriquecer ainda mais o teu entendimento do texto, ok? Então, quanto mais, melhor. Mas, se não tem tantas versões, você conseguir pelo menos três versões diferentes, já é aceitável, ok? Não é perfeito, mas já é aceitável. Ok? Então, esta é a primeira ferramenta que o estudante tem que ter, várias versões da Bíblia. E hoje, com nossos telefones, com nossos smartphones, com nossos tablets, com nossos computadores, né, podemos ter várias Bíblias de favor. É só baixar, por exemplo, nos telefones Android ou nos iPhones, né, nós temos várias Bíblias gratuitas. É só baixar. Baixa até a internet, você baixa no telefone e já está pronto a usar, ok? Pronto a usar. Então, várias versões da Bíblia devemos ter. É, a segunda ferramenta, também importante, na interpretação, na nossa tarefa de interpretação, devemos ter dicionários de léxico e dicionários bíblicos, ok? Dicionário de léxico, me refiro aqui a dicionário de língua portuguesa, né? Onde vai nos dar o sinônimo, né? O significado das palavras, né? Isso é importante. Eu particularmente uso o dicionário de língua portuguesa Priberian, né? Muitas vezes uso, consulto via online, está disponível via online para quem tem internet. Também pode baixar no teu telefone ou no computador, né? O dicionário de língua portuguesa Priberian. Também uso, também muito bom, o dicionário Porto Editora, também está disponível online, né? Há muitos outros dicionários, né? Muitos outros, mas esses aqui são os que eu uso e recomendo, são muito bons, né? São excelentes, ok? Esse é dicionário de léxico em português. E depois temos, então, os dicionários bíblicos, ok? Temos o dicionário bíblico Vine, né? Muito bom, é um dicionário também exegético, muito bom, recomendo. Temos o dicionário bíblico Tyndale, dicionário bíblico Wycliffe e o dicionário bíblico Almeida. O Almeida é o mais básico, né? Aquele dicionário mais básico, mais pobre, mas também já dá para alguma coisa, né? Pronto, não é uma análise assim muito superficial, pronto. Agora, para quem quer um dicionário muito mais pesado, com muito mais conteúdo, né? Temos o dicionário bíblico Vine, o Tyndale e o Wycliffe, né? Esses dicionários são de facto top, né? Vão ajudar muito, né, na compreensão de todos os assuntos bíblicos de forma muito profunda. Okay? Qualquer assunto que o irmão tiver a estudar, que é assunto bíblico, consulta esse dicionário, vai encontrar informações muito profundas, muito detalhadas, né? Isso ajuda muito para você ter um conhecimento muito sólido, né? Com bases muito bem alicerçadas. Então, esses são os que eu uso, claro que existem outros, né? Existem outros, mas esses aqui, se os irmãos tiverem pelo menos esses, já vos será suficiente, né, na nossa tarefa de estudo, pesquisa, né, das Escrituras Sagradas. Esses são muito bons. Ok? Esses são, então, os dicionários de léxico em português e os dicionários bíblicos, né, que vão nos dar o significado das palavras bíblicas, ok? Das palavras bíblicas, tomando como referência, né, a língua, né, dos textos bíblicos, ok? Então, dicionários devemos ter, ok? Devemos ter. Os dicionários de língua portuguesa vão nos ajudar para nós termos, né, termos o significado das palavras em português, né? E
Os dicionários bíblicos vão então nos ajudar para termos as ideias, né, bíblicas, né, de termos teológicos, termos bíblicos, que não são palavras muito comuns, né, não são muito usadas, mas que são comuns, né, nas escrituras. Então, os dicionários bíblicos vão nos ajudar neste sentido. É, a terceira ferramenta que nós precisamos são as enciclopédias e atlas da Bíblia. Enciclopédias e atlas da Bíblia. E nas enciclopédias e nos atlas, nós vamos ter atlas, nós temos aí, né? Temos aí informações geográficas, né? É, da Bíblia. Já nas enciclopédias, nós temos informações muito mais detalhadas, né? Quanto a os tempos, né, das escrituras, os costumes, os contextos, né? Dos tempos bíblicos, né? Nós temos tudo isso mesmo também as histórias, por exemplo, das doutrinas, né? Como é que as doutrinas surgiram, surgiram onde, como, em que época, quem implementou. Então, muito mais informações nós podemos consultar as enciclopédias. Eu tenho aqui, bom, tenho aqui uma lista das boas, né? Claro que existem outras, mas essas estão aqui, são muito úteis se os irmãos tiverem. Temos a enciclopédia católica, né, muito boa, muito rica, né? Temos a enciclopédia britânica, também muito boa. Temos a enciclopédia bíblica de R.N. Champlin, também muito boa. Temos a enciclopédia bíblica de John Draine. Temos a enciclopédia da vida de Jesus, né, do Dr. Rodrigo Silva. Temos o manual bíblico Vida Nova, isso é uma riqueza estrondosa, né? Muito bom manual, né? Tem muitas informações muito boas, muito profundas, muito interessantes. E finalmente temos aqui a enciclopédia de temas bíblicos de Glenson Archer. Então, essas são as enciclopédias que recomendamos. Claro, se o irmão tiver outro, não faz mal, mas se puder ter essas aqui, vão nos ajudar muito, né? Isso vai ser uma riqueza, são incontáveis fontes de informação, é muita informação, né, que vai tornar fácil o vosso estudo, a vossa compreensão da cultura bíblica, né? Ok. Né? Então, essas são as enciclopédias. Outra ferramenta também que é de extrema importância é a concordância bíblica. Por exemplo, muitos irmãos pensam que eu tenho todos os capítulos, todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia na cabeça. Muitos irmãos pensam assim. E até muitos irmãos, alguns irmãos, quando estão procurando um livro da Bíblia ou um texto, não estão encontrando, ligam para mim, né, para pedir suporte, e eu, em poucos segundos, consigo lhes dar o livro, o capítulo, o versículo que eles estão a procurar. Não que eu tenha tudo isso na cabeça, não. É que eu tenho ferramentas, ferramentas. E a ferramenta que permite o irmão localizar qualquer texto bíblico, qualquer versículo bíblico muito rápido, é a enciclopédia. Oh, concordância, desculpa, concordância bíblica. Claro, existem concordâncias físicas, né, que é aquele livro onde nós encontramos cada palavra da Bíblia, né, cada palavra da Bíblia, quais são os capítulos e versículos que a palavra aparece, né? Nós temos isso no físico, mas o físico leva muito tempo, não é muito prático hoje, né? Hoje nós temos os telefones, os tablets, nós temos hoje enciclopédias digitais, que é muito mais rápido. Você consegue encontrar qualquer palavra num piscar do dedo. E vou vos mostrar como é que se faz. Os irmãos têm, só não sabem que têm, mas vocês têm. Têm concordância bíblica nos vossos telefones, só que vocês não conhecem. Se o irmão abrir qualquer Bíblia digital, no teu telefone ou no teu tablet, e você reparar na tua Bíblia, vai encontrar este símbolo aqui, de uma lupa. Em algumas Bíblias vem escrito pesquisa, noutras vem escrito busca. Esta é a tua concordância. Como é que se usa? Se você quiser procurar qualquer versículo que você quiser encontrar na tua Bíblia,
Só precisas te lembrar da palavra-chave do versículo. O que você faz? Você vai aqui nas buscas, né? Escreve a palavra-chave do versículo. Quando você dá enter, o teu telefone vai te apresentar todos os versículos onde aquela palavra na Bíblia aparece. E claramente aí você vai conseguir encontrar o versículo que você está a procurar de forma muito rápida. Ok? Em vez de você procurar ter um livro que é concordância bíblica, quando você vai ter que procurar letra por letra, né? A página não está a letra que está a procurar, que é muito trabalho. Com o nosso telefone é muito rápido, é só escrever a palavra-chave, né? Quando você né, apertar em buscar, ele vai rapidamente buscar todos os versículos em que a palavra que você está a pesquisar aparece. Né? E é assim que eu, por exemplo, faço para localizar qualquer versículo que qualquer irmão me mandar, né? Me pedir. Faço isso em poucos segundos. E também o irmão pode fazer isso, não é nada difícil, não é bicho de sete cabeça. Basta se lembrar da palavra-chave do versículo, né? Você põe a palavra-chave e o aplicativo vai te dar todos os textos, todos os capítulos do versículo onde essa palavra-chave aparece. Aí você só procurar, vai encontrar o livro que você está a procurar, ok? É assim que hoje nós usamos a concordância bíblica digital, pode ser pelos telefones ou pelos tablets, ok? Ok, outra ferramenta também importante no estudo das escrituras são os comentários bíblicos. Mas os comentários bíblicos, a importância dos comentários bíblicos é para você, né, depois de você fazer suas interpretações, seus estudos, no final você vai querer comparar, né, com o estudo de outros irmãos, né, outras pessoas também como você, né, que estudaram o mesmo texto que você está a estudar. Depois você vai comparar a tua conclusão, o teu entendimento, né, com a conclusão deles, com o entendimento deles, para você ver se o teu entendimento, né, tá igual ao deles ou se o teu entendimento fugiu um pouquinho. Tá? Para isso servem os comentários bíblicos, ok? Não é para os irmãos se apoiar, né, se magoelar, como muitos irmãos fazem. Não. Muitos irmãos são preguiçosos, não estudam, não leem a Bíblia, se magoelam cegamente nos comentários. Não façam isso, ok? Para um estudante do curso superior, não pode mais criar o hábito de se magoelar cegamente nos comentários alheios, ok? Faça teus estudos, tuas conclusões, depois faça a comparação com os estudos dos outros, ok? Mas é o que tenho aqui, pronto, tenho aqui 3 comentários bíblicos bons que eu recomendo. É, tenho o comentário bíblico Moody, bom comentário. Tenho o novo comentário bíblico, o novo comentário da Bíblia, também é bom. E tem comentários da Bíblia, né, por R.N. Champlin, né, que é um grande teólogo, comentários muito profundos. Também recomendo os irmãos terem estes comentários, ok? Ok, penso que quanto às ferramentas indispensáveis para o nosso estudo hermenêutico, é tudo. E também para a nossa aula número 1, vamos parar por aqui, é tudo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, vamos usar o nosso grupo, né, para interagirmos, né, para interagirmos. Eu, inclusive, vou colocar alguns exemplos no grupo para vocês, então, trabalharem neles, ok? Graça e paz, estamos juntos. Até a próxima aula.